Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Meus irmãos, aconteceu algo que para mim é inédito. Eu tinha preparado uma palavra toda esquematizada já, e durante agora o ministrado do louvor, o Espírito Santo me conduziu para uma outra palavra, meus irmãos. Então, vamos deixar Deus agir, né? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. A gente não pode, nunca, nas nossas vidas, impedir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer. Então, eu não sei, meu irmão, o que está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus, Ele sabe de todas as coisas que você está passando, meu irmão, e Ele está pronto a te ajudar nesta noite, em nome de Jesus, amém? Eu creio que Deus quer fazer a obra dEle em nossas vidas, eu creio que Deus quer realmente ministrar em nossos corações, e quem sou eu aqui para falar que eu vou falar alguma coisa? Porque, meus irmãos, eu não sei nada sem a presença do Senhor, por isso que, quando veio esse versículo aqui, eu falei assim, vou ficar tranquilo, porque eu não sei o que vou falar, mas eu creio que Deus quer falar aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Eu peço que os irmãos abram em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda Coríntios 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Incline sua cabeça aí, meu irmão, feche seus olhos. Pai, eu sei que essa palavra aqui está sendo direcionada pelo Teu Santo Espírito, Pai, e em nome de Jesus eu venho clamar agora, Pai amado, com temor do Senhor, Pai amado, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Pai, eu sei, meu Deus, eu sei que de mim mesmo, do ser humano, eu não posso dizer nada que vai mudar nenhuma vida aqui, mas eu sei, meu Pai, que quando o Espírito Santo de Deus ministra em nossos corações, há mudança de vida, há mudança de pensamentos, há mudança de atitudes, meu Pai, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar em nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu creio que muitos aqui já tiveram a oportunidade de pegar num vaso de barro, um vaso de barro comum. Um vaso de barro, meus irmãos, se você for comprar ele, o valor dele é mínimo. Ele tem um certo valor, mas é pouquinho, é praticamente nulo. Agora, se você colocar dentro desse vaso de barro um perfume francês, aquele perfume que foi elaborado, que foi pesquisado vários e vários anos para chegar a uma fragrância deliciosa, aquele perfume que é caro, que é realmente algo assim valioso, e colocar esse perfume dentro desse vaso de barro, é automático, meus irmãos. Esse vaso de barro, ele é o recipiente, ou seja, é aquilo que vai estar guardando o perfume, que vai estar guardando algo valioso. E, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para cada um de nós. Nós somos esse vaso de barro, sem valor algum, sem a presença do Senhor. Mas quando Deus começa a inundar a nossa vida, quando Deus começa a inundar o nosso coração, quando Jesus passa a reinar dentro de nós, nós começamos a ser valiosos, meus irmãos. Nós realmente temos um valor, nós temos um valor que não é pago com dinheiro aqui deste mundo, mas é um valor que foi comprado por preço de sangue, e é o sangue de Jesus. Então, meu irmão, o que tem valor dentro de nós é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus, é a presença de Jesus na nossa vida. Meus irmãos, nós somos apenas vasos de barro.
Nós sem nada dentro, se não tiver nada dentro, nós não temos valor algum, meus irmãos. Por isso que muitas vezes, temos buscado em várias coisas nos valorizar. Quantas pessoas que, por quererem ter um pouquinho mais de valor, compram uma camisa de 300, 400, 500 reais. Acha que com aquela camisa, ele vai ter um valor a mais. Eu estava olhando esses dias, uma marca de roupa que eu nem sei que marca que é, uma camiseta comum custar R$ 1.450. E tem gente que paga. Então, meus irmãos, o que tem valor não é o nosso externo, não é a nossa casca, porque nós somos vaso. Mas o que tem valor dentro de nós é a presença do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes temos andado desanimados, temos andado muitas vezes cabisbaixo, com o nosso olhar caído, muitas vezes tristes. Por quê? Às vezes estamos buscando valor em algo que não é de Deus, em algo que não está preenchendo o nosso interior. Às vezes estamos tentando suprir essa falta de Deus dentro de nós com outras coisas, com alguma diversão, com alguma compra, com algo que camufla apenas, mas não muda o nosso interior. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso interior, ele só é cheio com a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E eu creio que é isso que nós precisamos de buscar. Isso é a urgência da nossa vida, buscar estarmos cheios do Espírito Santo, buscarmos estar cheios da presença do Senhor. Mas aí você vai falar assim, poxa, Tiago, mas como é que eu vou fazer isso? Meus irmãos, eu estava olhando lá que eu estou lendo aqui na carta de 2 Coríntios mais para frente, e Paulo está falando assim, cuidado com aquelas pessoas que ficam falando muita coisa, mas que não sai nada. Já repararam isso, meus irmãos? Tem gente que fala tanta coisa, mas você não entende nada. E muitas vezes está acontecendo isso com a palavra de Deus. Tem muita gente falando muita coisa, mas não está saindo nada. E Paulo falou, ei, volta para a simplicidade de Jesus. Volta para a simplicidade das coisas de Jesus, porque Jesus era simples, meus irmãos. Volta para fazer as coisas simples. Volta a praticar as boas obras, aquelas obras simples. Meus irmãos, você quer coisa mais simples do que você pegar a sua Bíblia e ler? Você quer coisa mais simples do que você dobrar o seu joelho e orar? Você quer coisa mais simples do que na quarta, pelo menos na quarta e no domingo, se preparar para vir a um culto? Isso é simples, meus irmãos. Isso é algo simples. Mas você quer ver algo complicado? É quando o desânimo bate na gente. É quando as coisas ruins começam a atormentar a nossa vida. Aquilo que era simples se torna complicado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar em pecado e querer orar. Estar em pecado, estar vivendo na prática do pecado e querer orar. Não chega diante de Deus. A impressão é essa, que não chega. Parece que você está falando ali, mas parece que ninguém está te ouvindo. Agora, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós buscamos em Deus, parece que quando a gente começa a falar com Deus, parece que está aqui, ó, do nosso ladinho mesmo, você sente a presença dEle. Apesar de que Ele nunca nos abandona, mas quando nós estamos buscando a presença do Senhor, estamos buscando estar cheios da presença do Senhor, parece que a gente está conversando com Deus, tem hora que parece que está flutuando. Então, meus irmãos, como que eu faço para buscar estar cheio da presença do Senhor? É indo na casa do Senhor e é fazendo a tríade, né? Oração, leitura da palavra e jejum. É a tríade. São 3 coisas que são simples, mas que muitas vezes são difíceis. E toda vez que ela se torna difícil, toda vez que se torna um peso, buscar a presença do Senhor, é porque algo precisa ser mudado na nossa vida, algo precisa ser melhorado, meus irmãos. E eu creio que Deus, Ele quer nos ensinar com isso. Quantas vezes estamos passando dificuldades e não sabemos para onde a gente vai recorrer mais? Para onde eu vou? Que solução que eu vou buscar? Em qual pessoa eu vou conversar agora? E tem vezes que Deus fala assim, ei, eu não quero que você converse com ninguém. Eu não quero que você vá atrás de ninguém, eu quero que você converse comigo. Eu quero que você fale comigo, eu quero que você dobre o seu joelho lá no seu quarto, lá na sua cozinha, aonde quer que você esteja, e fala comigo. Meus irmãos, teve uma situação que eu estava em um determinado lugar, e eu senti um desejo forte de orar. No quarto tinha gente, na cozinha tinha gente, no corredor tinha gente. Aonde que eu fui? Para o banheiro.
para o banheiro. Ali eu tenho privacidade. E fui ali mesmo, conversei com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos de conversar com Deus, nós precisamos de falar com Deus, nós temos que desenvolver esse hábito de oração, de intercessão e de buscar a presença do Senhor, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes temos buscado suprir essa falta de Deus com outras coisas. E toda vez, meus irmãos, que a gente passa a buscar outras coisas, querendo substituir a presença do Senhor, nós nos frustramos cada vez mais, nós nos arrebentamos cada vez mais, nós ficamos tristes cada vez mais, porque não é disso que nós precisamos, é justamente da presença do Senhor. E aqui Paulo falando, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência, aquilo que vai fazer as coisas, aquilo que vai realmente mudar a situação da nossa vida, é a presença do Senhor. Não somos nós que fazemos nada, não somos nós que fazemos milagres, mas é a presença do Senhor, meus irmãos, e isso tem que ficar bem claro em nossas vidas, porque é isso que nós estamos precisando, de buscar estarmos cheios, de buscarmos estarmos repletos da presença do Senhor, amém, meus irmãos? Eu creio que Deus quer isso para a nossa vida, e eu sei que muitas vezes, o maior motivo de estarmos abatidos, é justamente a falta da presença do Senhor. Muitas vezes o motivo de estarmos tristes não é porque a situação ruim que está acontecendo, não. Aquilo contribui. Mas o pior é que nos está faltando a presença do Senhor. E isso não é suprido comprando alguma coisa. Isso não é suprido quando a gente alcança um sonho. Isso é suprido quando nós buscamos a presença dEle, quando nós nos dispomos a buscar. E isso, meus irmãos, Paulo deixou bem assim, claro, o que vai acontecer com aqueles que buscam. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, vamos passar por tribulações, por momentos de dificuldade, por momentos difíceis na nossa vida, mas nós não vamos ficar angustiados. Eu sei que alguns já poderam ter essa experiência de angústia. Meus irmãos, é algo terrível. A angústia na sua alma, aquela angústia terrível que você muitas vezes não consegue nem levantar o seu rosto, de tão mal que muitas vezes está. E aqui que Paulo falou que quando nós estamos cheios da presença do Senhor, essa angústia não vai acontecer com a gente. Vamos passar por tribulações, vamos ser atribulados, mas essa angústia não vai chegar. Ele continua falando, perplexos, mas não desanimados, meus irmãos. Perplexos, o que é perplexo? Eu sei que tem uma linguagem diferente, aqui na corrigida. Mas o que é perplexo? Quando a gente vê uma situação, você, poxa vida, mas aconteceu isso? Que coisa feia. Uma perplexidade que aconteceu nesses últimos dias foi aquele acidente, aquele incêndio naquela boate. Você olha para aquilo e você fica perplexo. Nossa, mas que situação difícil, que situação delicada. Como que aquelas famílias estão sofrendo? Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, meus irmãos. Eu sei, meus irmãos, eu sei que muitas vezes nós ficamos abatidos. Eu sei que muitas vezes nós encaramos dificuldades que tentam nos paralisar, que tentam realmente nos tirar o foco de Jesus, tirar o nosso alvo, tirar aquela coisa que nós devemos, poxa vida, eu vou seguir adiante, eu vou buscar o Senhor. Aí muitas vezes vem situações para tirar esse foco da gente. Isso acontece muito. E o inimigo, ele é um especialista em tirar o nosso foco. O inimigo, ele é um especialista em tirar o nosso alvo, em embaçar aquilo que nós devemos fazer. Eu já tive a experiência de querer pentear meu cabelo com um espelho embaçado. Alguém já tentou fazer isso? Pentear o cabelo com um espelho embaçado? Você não consegue, meus irmãos. Não tem jeito. E sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer embaçar a nossa vida para que a gente não enxergue os planos de Deus. Muitas vezes temos uma direção. Deus ministrou no meu coração, usou uma palavra, usou um irmão, falou o que eu devo fazer. Beleza, eu vou te seguir essa direção. E de repente, vem alguma coisa que acontece para tirar a gente desse foco, tirar a gente desse objetivo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a armação do inimigo, é cilada. Porque o inimigo, ele é especialista em fazer isso, em tirar o nosso foco. Não sei se vocês já tiveram isso, mas muitas vezes num dia, a gente pensa uma coisa
e aquilo parece que é a solução para a nossa vida. Nossa, achei a solução para os meus problemas, achei aquilo que eu tenho que fazer mesmo. E no outro dia, nossa, mas eu estava pensando nisso ontem, já estou pensando em outra coisa. Ou seja, meus irmãos, Paulo, quando ele ia fazer uma visita missionária, ele buscava a direção do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos de fazer, buscar a direção do Espírito Santo. Mas como que eu vou buscar a direção do Espírito Santo se Deus muitas vezes não está me preenchendo totalmente? Meus irmãos, por isso que nós temos dentro de nós algo precioso, que nós somos apenas barro. Mas o que nos faz ter valor, é a presença do Espírito Santo, e por isso que nós precisamos de buscar, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos uma direção para a nossa vida. Agora, quando nós estamos vazios, quando nós estamos muita carne, nós ficamos perturbados, decepcionados, sem saber para onde a gente vai. Porque aí sim, quando nós estamos fracos, debilitados, o inimigo lança um monte de pensamento mal. Faz isso agora. Não faz isso agora, não, faz aquilo depois. Não, faz isso aqui agora, faz depois. E o que a gente faz? Nada. Sabe o que a gente faz? Nada, você paralisa. Você tira o foco. Quando a gente desfoca, meus irmãos, a gente automaticamente, você perde o seu rumo. Você perde o rumo que você deveria seguir. E isso, meus irmãos, eu não sei se está acontecendo isso com a sua vida, porque isso já aconteceu com a minha vida. E isso é horrível. Você não saber o que você vai fazer. Você não saber para onde você vai. Tem hora que você pensa de ir para um lugar, não é aqui, é para o outro. Você vai para o outro, não é aqui ainda. Isso é horrível, mas Deus, Ele quer nos dar uma direção, amém, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus quer dar uma direção para a nossa vida. Deus, Ele quer nos dar um foco, um alvo, um objetivo. Não, vai aqui, meu filho, vai por aqui que você vai se dar bem. Só que, meus irmãos, exige compromisso da nossa parte. Exige compromisso da nossa parte. Eu sei que muitas vezes, antigamente, quando era feito o desafio de ler a Bíblia, eu falei assim, nossa, eu vou ler a Bíblia agora. Eu saía do culto falando assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou começar a orar mais. Mas chegava na primeira manhã, vinha um sono arrebatador, vinha algo assim tão forte, que não deixava eu ler a Bíblia. Algo assim muito forte. Mas para ser vencido isso aí, meus irmãos, tem que ter opinião. Porque ninguém vai lá na sua casa te acordar para você ler a Bíblia, não. Ninguém vai sair da casa dele, não, eu vou lá na casa do meu irmão acordar ele para ler a Bíblia. Tem que haver uma decisão, tem que haver um propósito, tem que haver, meus irmãos, um foco, um alvo, um objetivo. E quando nós encontramos um objetivo para seguir, a nossa vida se torna cada vez melhor, meus irmãos. A nossa vida se torna uma vida alegre, porque você sabe, eu sei para onde eu vou, eu sei aonde eu vou chegar. E Paulo fala que ele fala assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele sabia para onde iria chegar, que era o quê? Levar a palavra do Senhor, propagar o Evangelho, viajar bastante ali, pregar, abrir igrejas. Esse era o foco de Paulo. E ele se alegrava com isso, e ele fazia isso, não importa o que acontecia com ele. Meus irmãos, nós temos olhado muito para o nosso eu, nós temos olhado muito para a nossa carne, nós temos olhado muito para a nossa vontade. Eu não quero fazer isso. Isso aqui não é o meu dom. Isso aqui não é para mim fazer, não. A gente olha assim, eu não posso, não sei o que fazer, não vou fazer. E meus irmãos, toda vez que a gente toma atitudes negativas, negando aquilo que Deus quer nos dar, negando aquilo que Deus quer nos usar, meus irmãos, nós vamos cada vez ficar mais frustrados. Mas quando nós decidimos assim, Deus falou comigo, eu entendi que esse é o meu propósito e eu vou seguir em frente, eu vou lutar, eu vou agora alcançar o meu objetivo. Meus irmãos, isso dá uma alegria, isso gera uma esperança em nosso coração, isso gera uma vida dentro de nós. E é exatamente isso, essa é a função do Espírito Santo, gerar esperança, nos consolar e nos dar força para seguirmos em frente, meus irmãos, levantarmos a nossa cabeça e não desistirmos das coisas. Sabe por quê? Tudo que o inimigo quer é que a gente desista das coisas. Ele vive lançando esse pensamento, não faz isso não vale a pena. Não faz isso não vale a pena. Não vale a pena levar a palavra para fulano de tal. Não vale a pena você fazer isso aí. Não vale a pena você falar de Deus. Quantos estão perdidos? Está vendo? Você falou e está desviado de novo. Você falou, essa pessoa não tomou propósito nenhum na vida.
O inimigo vive lançando isso no nosso pensamento, meus irmãos. Sabe por quê? Para a gente desistir de fazer a obra do Senhor. Porque tudo que o inimigo quer é ver uma igreja cheia, lotada de pessoas que não fazem nada. Lotadas de pessoas que não querem nada com nada. Mas Deus, Ele quer nos usar, meus irmãos, do seu jeitinho, do seu jeito. Eu estava conversando com o Eliseu hoje, e eu falei, Eliseu, você não quer pregar não na igreja dele lá, né? Ele falou assim, não, Tiago, eu faço muita coisa já, eu cuido da parte financeira da igreja, eu tomo conta das famílias. Ele falou assim, esse é o meu dom, isso é o que Deus deu para mim. Ou seja, ele não é daqueles que aparecem no púlpito, mas é aquele que faz a igreja funcionar, que gerencia. Ele não aparece, mas ele é importantíssimo. E, meus irmãos, aquilo me despertou. Nem todas as pessoas têm um dom de pregar, nem todas as pessoas têm um dom de louvar, mas certamente Deus tem um dom para cada um de nós, meus irmãos. Deus deu para você e para mim dons que só você e eu podemos fazer. Que quando a gente não toma um propósito, fala assim, não, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Enquanto nós tomamos essa decisão, nós vamos viver frustrados. Nós vamos viver decepcionados. Porque é algo que Deus está nos dando e que nós não estamos fazendo. Então, meus irmãos, se a pessoa quer crescer no reino de Deus, se você quer ser feliz, meu irmão, se eu quero ser feliz, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Porque esse tesouro valioso que tem dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo, nos impulsiona a fazer alguma coisa. Deus, Ele nunca vai impulsionar ninguém a ficar parado, meus irmãos. Já conseguiram fazer essa analogia? Que Deus não impulsiona ninguém a ficar parado? Pelo contrário, Ele sempre fala para a gente fazer alguma coisa. Agora nós somos limitados pela nossa mente. Mas eu não consigo fazer isso. Não consigo, não tem jeito, eu não consigo. Nós somos limitados pelo nosso tempo. Eu não tenho tempo de fazer isso. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo. E nós somos limitados pelas nossas, muitas vezes, deficiências físicas. Não, mas eu não vou aguentar fazer isso. Isso não é para mim, isso é muito difícil. O quê? Acordar cedo? O quê? Depois que eu sair do meu trabalho, tem que fazer alguma coisa ainda para Deus? Meus irmãos, Deus colocou um tesouro valioso dentro de cada um de nós. E nós, em nome de Jesus, precisamos de valorizar o que tem dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, e que nós não somos nada sem essa presença. E, meus irmãos, se nós quisermos ser felizes de fato e de verdade, nós precisamos de buscar aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que se eu perguntar assim, você sabe qual que é o seu dom? Você sabe que Deus quer te usar? Na hora assim parece que não vem nada, né? Não, eu falo assim, nossa, mas para que Deus quer me usar em quê? Deus quer fazer o quê comigo? Meus irmãos, Deus vai ministrar no seu coração quando você começar a pedir, Deus, o que eu tenho que fazer na sua obra? Deus, o que eu tenho que fazer ali? Deus vai ministrar no seu coração e no meu coração, meus irmãos, porque Deus, Ele nunca deixa nada sem resposta. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus quer fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas, mas nós precisamos nos dispor a fazer, nos dispor a realmente a trabalhar, a fazer algo para o reino de Deus, porque nós vimos aqui que nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro, que sem a presença do Senhor, sem essa unção, sem estarmos cheios de Deus, meus irmãos, nós não somos nada. Então eu creio, meus irmãos, que Deus quer te usar e quer me usar muito. E aonde Deus quer te usar, muitas vezes Ele não vai me usar, Ele vai usar você. Eu estava falando para a Ivone que ela foi numa loja lá e começou a falar de Deus lá para as mulheres, e foi um quebrantamento, né? E eu falei com ela, eu nunca iria fazer isso. Vê se eu ia chegar numa loja, tinha acho que 4 ou 5 mulheres lá dentro, ia falar de Deus e tal. Não, Deus usou ela. E assim Deus quer usar cada um de vocês, meus irmãos, e me usar em determinadas áreas. Você acha que se você for lá dentro da farmácia, Deus vai te usar lá? Lá na minha salinha ali? Não, Deus quer me usar, eu ali. Se eu for lá no Gessel, não, Deus não vai me usar ali, cortando o cabelo, vai usar o Gessel. E assim, meus irmãos, é cada um de nós. Lá no Ademir lá, né? Batendo massa ali, meu irmão. Construindo a parede ali, né? Eu não vou estar lá, mas você vai estar. E assim é cada um de nós, meus irmãos. Assim é cada um de nós.
Deus quer nos usar aonde nós estamos. E não vem falar essa que Deus não quer me usar porque eu não sou nada, não. Você tem muito valor para Jesus, amém, meus irmãos? Nós temos valor para o Senhor Jesus, porque nós somos apenas um vaso de barro, mas a excelência que está em nós é a presença do Senhor, e Ele quer nos usar. E em nome de Jesus eu quero desafiar você a descobrir o seu chamado, a descobrir naquilo que você tem para Deus. E eu vou te dar algumas dicas aqui que eu estava pensando, que nos ajuda a descobrir o nosso chamado. Uma das coisas que faz nós descobrirmos o nosso chamado é a indignação, sabia? Quando você fica indignado com alguma coisa. Meus irmãos, tem alguma coisa que me deixa indignado e me deixa às vezes assim, querendo ajudar a pessoa quando eu vejo uma pessoa triste. Eu não consigo passar por uma pessoa triste assim, e simplesmente, tá triste, né? Tá, deixa para lá. Não consigo, meus irmãos. Aquilo me incomoda e me deixa indignado, não com a pessoa, mas com as situações. Então, eu quero fazer algo para ajudar essa pessoa que está triste. E eu sei que alguma coisa te deixa indignado. Algumas pessoas é de ver gente doente. Nossa, fica indignado de ver uma pessoa doente e tal. Então, talvez você tenha um ministério de orar por pessoas doentes, de levar uma palavra para a pessoa doente. Enfim, tem gente que gosta de mexer com criança. Então, meus irmãos, aquilo que te indigna, muitas vezes vai ser aquilo que Deus quer te usar. Outra coisa, aquilo que faz seu coração bater mais forte, meu irmão. Aquilo que faz seu coração acelerar. Aquilo que você sente que é algo que você faz com gosto e com prazer e com vontade. E é isso que Deus quer te usar, meu irmão. Talvez é falando com alguém, talvez é cantando, talvez é ministrando. Então Deus quer te usar. Então, meus irmãos, vamos descobrir aquilo que Deus tem chamado a gente. Porque quando nós descobrimos o nosso chamado, começamos a fazer aquilo que Deus quer, meus irmãos, não vai ter tristeza aqui nessa terra capaz de nos abalar. Amém, meus irmãos? Porque eu sei que cada um de nós, muitas vezes estamos passando por momentos muito tristes, abatidos, decepcionados, e temos colocado a culpa em várias coisas, e temos nos esquecido que o algo mais importante para a nossa vida é a presença de Jesus dentro de nós. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a sua vida, que Deus realmente coloque em seu coração aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer te usar, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E sabe, meu irmão, você e eu, nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Seu Deus maravilhoso, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco aqui nessa noite, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que sempre olha para o nosso coração. O Senhor conhece a situação de cada um aqui, meu Pai. O Senhor sabe o que cada um muitas vezes está decepcionado, está triste, está abatido. O Senhor conhece a nossa situação, Pai. Senhor, eu não sei se é a situação financeira, eu não sei se é alguma briga familiar, eu não sei se é alguma decepção com alguma pessoa, Pai, mas em nome de Jesus, eu venho orar agora, Pai, para que o Senhor venha restaurar cada vida que está aqui nesta noite, meu Pai. Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós aqui nesta noite aprendemos que nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos apenas vasos comuns, Pai. Mas quando nós temos o Senhor dentro de nós, Pai, nós nos tornamos valiosos, não por nós, mas é porque o Senhor está habitando em nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, venha nos ajudar a descobrir aquilo que o Senhor quer nos usar, Pai. Em nome de Jesus, tenho certeza que o Senhor tem algo para cada um de nós aqui, Pai amado. Que o Senhor tem dons, que o Senhor tem profecias, que o Senhor tem uma vida maravilhosa para cada um de nós, Pai. E eu oro para que o Senhor venha sobre nossas vidas, para que o Senhor tire a venda dos nossos olhos, Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. E em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e que o Senhor venha estar conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos.